Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. É nesse programa que você confere de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, como é que estão os principais cultivos, a situação desses cultivos semeados, portanto, em solo brasileiro. Porque aqui no Notícias Agrícolas, para além da gente trazer as expectativas e também os levantamentos de safras vindos de consultorias ou também de governos estaduais e federais, a gente fala diretamente com o produtor, para você, produtor, justamente para a gente trazer, portanto, o que está acontecendo no campo. Então, esse é mais um Realidades das Safras, nesta quarta-feira, dia 26 de março. Vamos dar uma olhadinha nas imagens que foram encaminhadas, portanto, por internautas que acompanham a gente aqui no Notícias Agrícolas. A gente começa com fotos que foram mandadas pelo Cleodi Magiero. Eu vou pedir para o Pedro colocar na tela, portanto, colheita da soja acontecendo aí, hein, gente? O Cleodi mandando essas imagens aqui pra gente e essas imagens estão rodando e eu queria lembrar para vocês o número que está aqui na tela para vocês no WhatsApp, 19997670241, é o número que você também pode mandar as suas imagens, as suas fotos da sua lavoura, da sua colheita, da realização dos tratos culturais também na sua propriedade e, claro, sempre lembrando de colocar o seu nome completo, também a cidade e o estado de que você está falando, para a gente poder trazer, portanto, as suas imagens aqui também no Notícias Agrícolas, né? Isso é claro. E a gente passa, então, a exibir mais imagens que foram trazidas pelos nossos internautas. Então, o Guilherme Lambi, que deu entrevista ontem aqui no Realidades das Safras, ele também mandou aqui, ó, imagens belíssimas, imagens da propriedade dele, que já está aqui, ó. Olha só, tudo verdinho. Guilherme Lambi, vocês podem recuperar, inclusive, a entrevista dele, Maracaí, em São Paulo, hein, trazendo as fotos da propriedade. A gente tem também as imagens do Marilson Dorigon, que vai falar conosco daqui a pouco. Vai falar um pouquinho sobre milho segunda safra, o Marilson. Então, vocês aguardem que já a gente chama o Marilson para conversa, mas ele mandou essas imagens também do milho em desenvolvimento. Algumas questões em relação à chuva, mas eu vou deixar o Marilson trazer, portanto, toda essa informação para vocês enquanto a gente conversa aqui no Realidades da Safra. E agora a gente vai para Guarda-Mor, em Minas Gerais. Vamos conversar com o Thiago Machado, que é produtor rural por lá. Vamos entender como é que foi o término do plantio da safrinha de milho por lá, como é que estão as condições do clima, colaborando para poder, então, ter o desenvolvimento desse cereal. Thiago, seja muito bem-vindo. Ah, perdão, primeiro a vinheta das entrevistas. Errei. Agora sim, atropelei a vinheta, mas agora a gente volta. Então, só lembrando para vocês que nós vamos conversar com o Thiago Machado, que é produtor rural em Guarda-Mor, em Minas Gerais. Ele vai trazer alguns detalhes sobre o milho safrinha, terminou de ser plantado por lá na região recentemente. A gente vai entender um pouquinho mais com ele agora. Thiago, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos do programa. Estou à disposição aqui para relatar o que aconteceu na região nossa. Maravilha. Thiago, me diga uma coisa, quando que terminou o plantio da safrinha por aí? Aqui na região choveu bastante até dia 1º de fevereiro. Até dia 1º de fevereiro choveu muito, depois cortou as chuvas. E teve alguns plantios nas áreas em cima de feijão, que plantou por volta dia 20 de janeiro, dia 25 de janeiro. E a gente iniciou o plantio aqui nas áreas nossas a partir do dia 7 de fevereiro, nas regiões mais baixas. E o plantio paralisou por volta do dia 15 de fevereiro, 20 de fevereiro, o pessoal parou de plantar porque não choveu mais, não teve chuva. A última chuva significativa foi a partir do dia 1º de fevereiro. Choveu e cortou. Thiago, vamos lá então. E aí agora, em que momento que a gente observa de desenvolvimento para esse milho? O milho já está próximo ao pendoamento, mas milho muito atrasado, milho muito sentido. Praticamente 40 dias, né, sem chuva em cima desse milho que foi plantado. 60, 70% dos milho plantados na região não recebeu chuva após o plantio. Foi uma coisa assim bem complicada aqui na região.
E já tem alguma estimativa ou então alguma perspectiva de que deve haver perda? Ou se vierem mais chuvas mais consolidadas, chuvas mais regulares mais para frente, esse milho ele pode ter ali um certo alívio, Thiago? Então, muitos milhos que foi plantado, o desenvolvimento foi muito ruim, muito ruim. O milho não desenvolveu, não arrancou. Agora, de uns 15 dias para cá, voltou a chover, inclusive agora nesse momento está chovendo aqui em Guardamor, na cidade. Depois que esses milho desenvolveu, passou no máximo 100 milímetros de chuvas. Com 30 dias de veranico, voltou a chover, choveu em 80, 100 milímetros em algumas áreas. O milho está desenvolvendo, voltou a desenvolver, mas a perca de produção desse milho já está em 30, 40% já. E, Tiago, até lá para frente, quando for realizada essa colheita, o que se tem de previsão do tempo? A gente sabe que o outono é um tempo um pouco mais seco, né? Deve haver ali alguma chuva pontual. O que vocês já estão vendo no radar aí para a previsão do tempo na região de Guarda-Amor? Então, o clima mudou muito, né? Está na transição desse laninha para a neutralidade, né? Que a gente está observando. E do nada chove, do nada dá 10 dias de veranico, mas o pessoal está comentando que pode haver chuva agora em abril, né? Poucas chuvas e um pouco de chuva agora em maio também. Acredito que der chuva, um pouco de chuva em abril, um pouco de chuva em maio, consiga ir alcançar aí de 70 até 80 sacas de milho por hectare. E olhando, fazendo as contas ali com os custos de produção, entre 70 e 80 sacas por hectare, frente ao que foi gasto para implantar essas lavouras, Thiago, isso tem alguma rentabilidade para o produtor? Está apertado ou vai trazer prejuízo? Se a gente conseguir chegar nesse número aí, 80 sacas por hectare, em média, os milho que desenvolveu, e vender o preço que está hoje, né? Hoje o milho está R$ 85, R$ 80 na região. E não está encontrando milho, né? Aí eu acredito que dá um pouquinho de lucro ainda, pode chegar um pouco de lucro. E olhando também mais para frente, Thiago, para esse desenvolvimento do milho, como que vocês já estão observando a questão de possibilidade de pressão por pragas, pressão por doenças, cigarrinha, como é que está por aí? Então, a gente teve uma pressão muito grande aqui, foi de lagarta, pois o milho ficou acima de 30 dias, né, de veranico, a tecnologia não funcionou, os milhos mais modernos que foi plantado aqui na região, todos tiveram ataque de lagarta do cartucho, e o custo subiu muito para controle, e não foi muito eficiente o controle, eficiência de 60%, muita planta foi cortada pela lagarta, deu prejuízo. E eu queria que você trouxesse, Thiago, agora para a nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas, um recado. O pessoal de Minas Gerais está acompanhando aí, o pessoal que produz aí em Minas, sul de Minas principalmente. Você está na região de Machado, né, Thiago? Região de Guarda-Mor, noroeste de Minas. A Noroeste de gente está Minas, perdão. Isso, região noroeste de Minas. Aqui, um recado aqui, principalmente dos pecuaristas, antecipar a compra aqui de milho, né, de sorgo, porque foi muito atrasado o plantio. Produção deve cair aí no mínimo 40%. Sorgo, muito pouco plantado. Tem pessoal plantando sorgo agora. Então, acredito mais para eles plantando esse sorgo para planta de cobertura mesmo. Muita área destinada ao milho foi devolver a semente ou não pegar a semente, plantou milheto, jogou milheto. Então, assim, esse sorgo e milheto jogaram agora tudo para planta de cobertura. O milho mesmo, a redução foi muito grande. Então, com esses preços de milho nas alturas, hoje mesmo vi relato aqui de sorgo, R$ 70 a saca de um sorgo. Então, principalmente para o pecuarista, fica muito difícil. Ele tem que antecipar essas compras, né? Porque mais para frente eu creio que vai ficar difícil para eles. Perfeito, Thiago. Muito obrigada pelas informações. Você, meu cara, é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço estar expondo a realidade da nossa região aqui. Muito obrigado. Tá aí, então, estivemos com o Thiago Machado, ele que é de Guarda-Mor, em Minas Gerais, noroeste de Minas. Confundi aqui, eu falei que ele estava na região de Machado, mas é por causa do sobrenome dele. O Thiago, ele traz informações a respeito do milho safrinha, que terminou de ser plantado por lá, mas a falta de chuvas, hoje está chovendo, mas nos últimos dias, né, foram quase 40 dias ali sem chuvas, portanto, na região de Guarda-Mor, e isso tem prejudicado o milho. Segundo o Thiago, uma expectativa já de perda para essa safrinha por lá.
E, por enquanto, o que se estima de média de produtividade entre 70 a 80 sacas por hectare ainda traz alguma rentabilidade ao produtor, tendo em vista os preços praticados agora, portanto, pela saca do milho. Mas é algo bastante considerável, tendo em vista esse encaminhamento do Laninha para uma neutralidade climática. O que vai ser do clima daqui para frente para o desenvolvimento do clima. A gente vai acompanhando aqui, portanto, como que está ficando, como que a gente vai encaminhando as nossas entrevistas. A gente pode puxar o Augusto Racier, Pedro? Vamos seguindo então, vamos seguindo por aqui, trazendo as informações ainda que o Thiago trouxe de Guarda-Mora. Ele disse, então, já finalizou, foram 40 dias sem chuva, só contabilizando aqui certinho informações que eu fui anotando enquanto o Thiago ia passando esses dados para a gente. Então, as recentes chuvas, elas devem trazer algum alívio para algumas lavouras e, inclusive, para a soja. Ele falou cerca de 90% da soja já colhida na região de Guarda-Mor. E num recado final que ele trouxe para os pecuaristas ali da região noroeste do estado de Minas Gerais, foram problemas com relação ao plantio, então, de alimentos ali para o gado, né? Então, os pecuaristas que precisam se antecipar para comprar os elementos para fabricar a ração dos animais devem ali prestar atenção, correr antes de que esses preços fiquem mais elevados. Segundo o Thiago, o sorgo já batendo na casa dos R$ 70 a saca. Lembrando que o sorgo ele costuma ter em torno de 70% do valor da saca de milho. Se a saca de milho está em torno de R$ 70 a R$ 80, pensando R$ 70 na saca do sorgo, ele está com um preço bastante elevado. Então, pecuaristas da região de Guarda-Mor, prestem atenção e façam as suas compras ali, aproveitem essa janela antes que esses preços se elevem um pouco mais. E a gente vai seguindo aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos falar então um pouquinho do nosso site do Notícias Agrícolas. Vamos trazer aqui, eu pedi para o Pedro colocar na tela as informações do Realidades da Safra. A gente tem uma página especial. Vou pedir só para o Pedro voltar para a home, para apontar aqui para o nosso... Ah, não, já temos aqui o menu, ó. O Safra. Pedro, circula aí para nós aqui, ó. No menu Safra, é aí que você vai clicar para você ter todas as informações, então, do Realidades das Safras, que é essa compilação não só das entrevistas que a gente faz aqui no Realidades das Safras, essas aí vocês estão vendo, foram entrevistas que foram realizadas ontem, portanto, mas a gente vai um pouquinho lá para baixo, tem outras informações ligadas, portanto, às safras que são plantadas e cultivadas em todo o Brasil, informações sobre monitoramento de cigarrinha, informações sobre previsão do tempo, que você pode acompanhar tudo aí. Elas estão aqui no site do Notícias Agrícolas de uma maneira geral, mas concentradas também aqui na aba do Realidades das Safras, para que você tenha, portanto, todas essas informações de maneira mais fácil, na ponta dos dedos. E agora eu chamo Augusto Racier, que é presidente do Sindicato Rural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, vai trazer algumas informações para nós a respeito das perdas nas lavouras de soja por lá. Augusto, seja muito bem-vindo. Augusto, você me ouve? Bom dia, mais uma vez, um prazer falar com vocês. Te Bom ouço bem. dia. Bom dia, Augusto. Seja muito bem-vindo ao Realidades das Alô, Safras. bom dia, bom dia. Augusto, me diga uma coisa. Eu estive aí no Rio Grande do Sul recentemente para a Expo Direto Cotrijal e a Emater soltou ali uma expectativa de perdas, inclusive para a safra de soja, né, para 24, 25. Eu queria saber como é que está aí na região de Pelotas, como que vocês estão observando, portanto, esse desenvolvimento da soja e o que está acontecendo com essas plantas no campo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo um espelho, né, da nossa realidade agora no momento das lavouras da região sul do estado. O que eu posso dizer para vocês é que a grande característica esse ano do comportamento climático é pela grande irregularidade das chuvas, né? Eu tenho certeza de que num raio de 100 quilômetros nós temos várias realidades aqui dentro da nossa região, na região de Pelotas. Mas, tratando assim de região sul, tratando de Pelotas, nós estamos passando por um momento de uma estiagem severa, né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu, produtor rural, que está colhendo arroz desde o dia 3 de março e não parou nenhum dia devido à chuva.
não parou a colheita do arroz por ter ocorrido alguma chuva. Então a gente vem de uma estiagem agora severa, né? E vale lembrar que nós já tivemos um período de plantio tardio, levando agora para a segunda quinzena de março necessidade de chuvas para o enchimento do grão, principalmente com relação à soja. Então nós temos, não tenho dúvida que nós temos uma perda significativa, né? Do potencial produtivo. Então, e pouca perspectiva de chuvas assim com relativa abundância para amenizar esse impacto. Então, é um momento de muita preocupação, muita apreensão. Temos cidades da região sul do estado já com decreto, né? Algumas já até reconhecidas pela União. Nós temos outros dois municípios, como Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista, entrando com decreto de emergência devido à estiagem. Então, o que eu posso levar para vocês é que nós estamos num momento de apreensão e com perspectiva de perdas de produção. E tendo essa perspectiva de perda, Augusto, eu queria saber de quantos por cento é essa perda, né? Qual que é o percentual dessa perda? Ou em sacas por hectare, já tem ali alguma conta, apesar de saber de quando se passa com a máquina no último talhão, aí que se vai ter esse levantamento um pouco mais assertivo, mas nesse momento, de quantos por cento deve ser a perda? Eu seria precipitado eu fazer algum tipo de estimativa. Tá? Nosso plantio foi tardio, a nossa colheita será tardia. Temos um baixíssimo percentual de colheita de soja ainda na região, o que não me dá segurança alguma para falar em números, né? Mas, pelo relato dos nossos produtores, né, há indícios fortes de quebra de produtividade, até pela nossa experiência, né, como agricultores, sabendo que no período de enchimento do grão, a gente sabe que precisa de uma demanda de chuva que não venha ocorrendo. Mas nós temos um pouco percentual ainda de colhido de lavoura de soja, lavoura de sequeiro que eu estou falando, né? Então eu não gostaria de falar um número, né? Porque eu não me sinto seguro ainda, mas que existe quebra de produtividade, a gente não tem dúvida alguma. E essas plantas, qual que é a condição delas no campo, Augusto? Você falou da falta de chuvas que prejudicou o enchimento de grãos, mas teve alguma questão de pressão por pragas ou doenças, abortamento de grãos, enfim, falta de vagens ali no pezinho da soja? Como que ficaram essas plantas? Nós temos relatos de abortamento de vagens, né? Nós temos relatos inclusive, de morte de plantas, né? Em locais que existe uma estiagem um pouco mais severa, né? Existem locais que foram agraciados aí com alguma chuva muito localizada, né? Eu posso dizer algumas localidades no município de Pedro Osório, do Capão do Leão, né? São alguns locais que tiveram algumas chuvas localizadas. Mas no restante, na maioria da região, a gente tem esse relato, né, de cultura de soja, né? Temos o milho também aqui, que é uma cultura importante, né? Não tanto quanto a soja em termos de área produzida, área plantada, mas a gente tem assim, ó, não temos relatos de pragas, mas temos agora o relato da falta de chuva que acarretou em abortamento de vagens, em perda e morte de plantas, que é o principal indicativo da quebra de produtividade. Acho que era bom também levar ao conhecimento do público, né? Nós estamos tendo esse problema das lavouras de sequeiro, que podemos falar da soja e do milho, mas a lavoura de arroz está tendo uma boa produtividade. Em termos de produção, nós vamos ter um ano muito positivo aqui na região, né? Nós tivemos um bom clima para a cultura do arroz, né? O que nos dá a segurança e a tranquilidade que não haverá nenhum tipo de desabastecimento, nenhuma falta de produto no mercado nacional. Isso para nós também é um motivo a comemorar, apesar dessa falta de chuva nas lavouras de sequeiro. Temos uma boa produtividade no arroz, que é da principal cultura aqui da região sul do estado. Perfeito, Thiago. E essa colheita da soja, você falou que como o plantio foi tardio, Augusto, perdão, como o plantio da soja foi tardio, a colheita também deve atrasar um pouquinho. De quanto deve ser esse atraso?
Eu acredito que em 15 dias, nos próximos 15 dias, nós teremos aqui um percentual maior, né, um percentual grande de produtores já colhendo a sua lavoura de soja. Acho que antes disso nós vamos trabalhar aí com pontualidades, né? Aquelas variedades um pouco mais precoces, né? Algum produtor que conseguiu plantar um pouco mais cedo por alguma condição climática. Mas em 15 dias a gente vai ter já uma abertura da colheita da soja de uma forma mais significativa. Perfeito, Augusto. E agora, no finalzinho do nosso bate-papo, você tem aqui um espaço para deixar aí um recado para os produtores rurais da região de Pelotas, aí no Rio Grande do Sul, ou até para os produtores de todo o estado, já que é o estado que mais produz arroz aqui no Brasil, já que você está trazendo, então, essa bonança, né, na produção do É. arroz aí no Rio Grande do Sul. Fique à vontade. Tá bem, então eu acho que eu vou levar só um reflexo aqui da nossa região. Que bom que temos a cultura do arroz para poder fazer uma rotação com a cultura da soja. Ambas, né, aqui na nossa região se viabilizam, né, o plantio de arroz nas reservas de soja. Temos uma boa produção de arroz, o que ajuda, né, no fluxo de caixa quando a gente ocorre alguma perda, né, nas lavouras de sequeiro. Infelizmente, nós vamos aí para o quarto ano consecutivo com problemas climáticos que vem afetando a produção, né? Nós temos hoje um produtor enfrentando dificuldades em função de secas de 2, 3 anos atrás, das perdas significativas devido ao excesso de chuva, devido às enchentes do mês de abril e maio do ano passado, e agora estamos enfrentando aí uma seca novamente. Que bom que temos essas outras opções, como o arroz, né, para ajudar nas questões financeiras do produtor. E acho que temos que levar a notícia ruim, né, a notícia que nos preocupa, mas também levar as boas notícias que estamos tendo uma boa produção de arroz, né, e que vão abastecer todo o país aí, já que nós somos produtores aí. Nós produzimos 70% do arroz consumido no país é produzido aqui na região sul do estado do Rio Grande do Sul, na metade sul do estado. Então isso eu acho que é uma notícia que nós temos que comemorar. Mas Perfeito. agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, aí, de conversar com vocês. Eu é que agradeço, e só para pontuar aqui também, falando em notícia boa, ontem em entrevista aqui o pessoal da Abras Canola, aí do Rio Grande do Sul, falando aqui no Realidades da Safra, também trazendo boas notícias, otimismo em relação ao plantio de canola. Já foi aberta a janela de plantio aí no estado, né, Augusto? E, inclusive com perspectiva de aumento de área. Então aqui ficamos todos nós na torcida, né, para que as demais safras que são plantadas aí no Rio Grande do Sul tragam aí bons resultados para os produtores, porque a gente fica agoniado também do lado de cá, acompanhando as perdas sucessivas aí no estado. Vamos torcer para ter uma boa produção de canola aí, que ajude os produtores da região. Amém, que assim seja. Augusto, muito Que assim obrigada. seja. Eu que agradeço a oportunidade aí, mais uma vez. Estou à disposição de vocês. Tá aí, então, estivemos com Augusto Racier, que é presidente do Sindicato Rural de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, nos trazendo, portanto, as informações a respeito da soja, que, claro, deve ter perdas por lá. O Augusto ainda não trouxe, e diz que vai ter mais para frente esses dados um pouco mais consolidados a respeito nas perdas da produtividade, mas fato é que faltou chuva, né? Foram chuvas muito irregulares durante o desenvolvimento da soja por lá na região de Pelotas. Então, principalmente na fase de enchimento de grãos, faltou chuva, então tem grãos mais leves, teve abortamento de vagens, segundo o Augusto, enfim, uma série de problemas decorrente do estresse hídrico. Então, tem esse contexto todo, portanto, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tem ainda alguma colheita muito pontual sendo realizada nas áreas de sequeiro, então a gente segue acompanhando como que vai ser a colheita lá na região de Pelotas, porque a gente sabe que os resultados finais mesmo só vêm com a última passada de máquina no último talhão. Vamos trazer então algumas notícias das safras brasileiras, portanto.
Vamos falar um pouquinho de safra norte-americana. A gente tem aqui algumas informações da safra 25-26, que a soja perdeu um pouco de espaço lá nos Estados Unidos e ainda há incerteza sobre a produtividade e sobre a questão dos preços por lá. São informações da Beyond Agro que eu trago para vocês aqui e que, claro, que estão disponíveis no site do Notícias Agrícolas. Então vejam só, no auge da colheita 24-25 no Brasil, o mercado já volta suas atenções para o próximo ciclo. As primeiras projeções do USDA, ou USDA, como queiram, né, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, indicam um cenário desafiador. A área de soja ela deve encolher enquanto o milho mantém o seu espaço, mas os números iniciais não contam toda a história e essa é a análise, portanto, que eu venho trazendo da Beyond Agro para vocês. A grande questão que paira sobre o mercado é a produtividade. Apesar das projeções otimistas do USDA, diversos fatores climáticos e estruturais dos Estados Unidos, eles podem interferir no resultado final. A história recente já mostrou que essas previsões iniciais nem sempre se concretizam e, além disso, os preços da soja seguem pressionados globalmente, o que adiciona ainda mais um fator de incerteza no mercado. E aí a gente olha então para essas projeções do USDA, que indicam que a área plantada de soja nos Estados Unidos ela pode cair de 35,2 milhões para 34 milhões de hectares na safra 25-26. Enquanto isso, o milho mantém uma área elevada de 38 milhões de hectares. É claro que você acompanha sempre aqui no Notícias Agrícolas quando sai um novo relatório do USDA. A Carla Mendes, a nossa mestre da soja aqui no Notícias Agrícolas, ela traz todos esses relatórios muito bem traduzidos para vocês e sempre vocês acompanham por aqui. E aí, seguindo, essa área de milho ela deve se manter com uma área elevada, impulsionado por menores custos de produção e demanda estável. Essa mudança no padrão de plantio, ela reflete diretamente na dinâmica do mercado global, exigindo atenção redobrada dos produtores sobre os impactos nas ofertas e nos preços. Aí, abre aspas, portanto, para o Felipe Jordi, que é gerente de inteligência e estratégia da Beyond Agro. Ele diz o seguinte: o produtor americano decide entre soja e milho com base na relação de preços entre as culturas. A soja está perdendo a competitividade, o que reduz a área plantada, mas isso não significa necessariamente um aperto na oferta. Olha só esse ponto que o Jordi traz. A grande incógnita é a produtividade, que pode não atingir os patamares projetados pelo USDA. Essa dinâmica ela reflete diretamente nos preços. Então, se a produtividade americana não corresponder às expectativas, os preços eles podem reagir no segundo semestre de 2025. No entanto, se a produção superar as projeções, a pressão baixista sobre a soja ela tende a se intensificar. E aí agora que eu trago o Brasil para o jogo aqui nessa análise da Beyond Agro. A projeção de estoques menores nos Estados Unidos poderia indicar um mercado um pouco mais apertado, mas a oferta global de soja ela segue robusta. O USDA, ele inclusive projeta preços menores para a soja nos Estados Unidos, reflexo de uma expectativa de uma grande safra na América do Sul, que mantém o mercado abastecido e reduz as margens de valorização no curto prazo. Brasil, Argentina e Paraguai continuam desempenhando um papel fundamental e a dependência da China pelo grão brasileiro aumenta cada vez mais, segundo essas informações da Beyond Agro. Abre aspas de novo para o Jordi, portanto, da Beyond. Ele diz o seguinte: o Brasil se consolidou como protagonista no mercado internacional. A oferta abundante e a forte demanda chinesa sustentam nossas exportações. No entanto, essa dependência também impõe desafios, já que a política de compras da China ela pode influenciar diretamente nos preços. Além disso, a concorrência internacional cresce. Regiões como a Europa e o Mar Negro expandem a sua produção de canola e girassol, o que também vem a pressionar, portanto, os mercados de farelo e óleos vegetais, criando mais variáveis ali que podem mexer com os preços da soja. E aí, finalizando, como se preparar para 2025-26? A Beyond Agro, ela aponta que, diante desse cenário, os produtores brasileiros precisam estar atentos. As projeções atuais, elas ainda podem mudar, como eu disse, e vocês acompanham, né, esses relatórios, tudo muito bem traduzido, muito bem esmiuçado, explicadinho pela Carla Mendes aqui no Notícias Agrícolas.
Então, essas projeções elas podem mudar, especialmente conforme os novos dados climáticos e essas revisões do USDA, elas vão chegando, portanto, a divulgação para o público. Abre aspas para o Felipe Jordi, da Beyond Agro. A safra 25-26 será marcada por variáveis complexas, cada decisão precisa ser tomada com base em informações atualizadas. Acompanhar tendências climáticas, movimentos geopolíticos e ajustes nas produções será essencial para se posicionar de uma maneira competitiva. Até então, esse mês de março, as estimativas do USDA elas devem trazer mais clareza sobre a área plantada nos Estados Unidos. E até lá, a incerteza reina e o mercado segue atento a qualquer fator que possa alterar as projeções iniciais. E, enquanto isso, a soja em Chicago deve continuar enfrentando preços pressionados, refletindo a ampla oferta global e a concorrência crescente no mercado de oleaginosas. Então, é esse cenário que a gente tem para vocês, trazidos pela Beyond Agro. Eu passo agora... vamos lá, a gente tem o Marilson Dorigon aqui conosco, então, para a gente falar um pouquinho. Lembrando que eu passei algumas imagens que o Marilson enviou no começo do programa, depois você puxa lá a barrinha para o começo para dar uma olhadinha nas fotos que o Marilson Dorigon nos passou. Ele que fala de Sertanópolis, no Paraná, vai trazer algumas informações sobre a safrinha de milho. Marilson, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia. Quanto tempo? Bom Tudo dia, bem? Marilson. Faz tempo que a gente não se fala mesmo. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. E hoje um motivo especial, além da entrevista, essa noite tivemos boas chuvas aqui na região, sem previsão, então trouxe um alento muito grande aqui para nossa região. Ou seja, uma surpresa boa para vocês aí da região de Sertanópolis. Mas me conta uma coisa, Marilson, quando que terminou o plantio da safrinha de milho por aí? E como que foi o clima até agora, até essa chuva surpresa ter chegado para vocês aí? Então, praticamente terminou na semana passada, embora ainda tem gente que ontem mesmo estava plantando ainda, né? Mas o mais forte foi até a semana passada. E essas chuvas, né? Você falou que teve chuva ontem, nos outros dias, né? Durante o plantio, não teve chuvas por aí na região de Sertanópolis. Ficou mais ou menos quantos dias sem chover ou com chuvas muito irregulares ou insuficientes? Só para ter uma ideia, Letícia, aqui na região, a média do mês de março é de 145 milímetros. E até agora tinha chovido em torno de 50. Então, muito pouco e às vezes com chuvas de 10 milímetros, 5 milímetros, sabe? Então, que com o solo muito seco, isso aí só aliviava, mas não estava ajudando tanto. Lá no começo, os primeiros plantios, a gente logo que colheu, o pessoal foi colhendo soja, né? Houve uma chuva e o pessoal plantou e a chuva cessou por em torno de 15 dias. Então esses primeiros plantios nasceram muito falhados, né? Tinha umidade no solo, mas não o suficiente para nascer tudo. Então quando veio a chuva, já tinha milho que já tinha nascido, o milho nasceu depois de 10 dias, 15 dias, então ficou bem ruim. Até mandei umas imagens para você, que até você comentou. Os milhos mais velhos estão bem assim, sabe? Tem milho maior, milho menor na mesma área, então tá bem irregular, né? A chuva e o milho também. Os Esse- milhos. Perdão, eu Oi, ia pode perguntar falar. do milho que foi semeado mais cedo e o milho que foi semeado mais tarde. Como é que tá essa diferença? Então, esse milho que foi semeado mais cedo é que sofreu mais isso. Aí todo mundo parou os plantios porque estava muito seco. Aí depois de uma semana, o pessoal voltou, porque aqui a gente tem, além de tudo, você tem a época para plantar para o seguro, que seria até dia 20 de março. Então muita gente plantou mesmo com o solo seco. Aí veio chuva e esse segundo plantio dos milhos mais novos nasceu bem melhor do que os primeiros. E, Marilson, essas lavouras mais irregulares, o que que isso pode trazer de problema mais lá na frente? Porque a gente sabe que as lagartas estão aí, a cigarrinha do milho está aí, quando você precisa fazer os tratos culturais, você tem ali as diferentes fases do milho, isso deve atrapalhar em alguma coisa, essa questão dos tratos culturais, deve atrapalhar na produtividade? Queria que você trouxesse esse contexto para a nossa audiência, por favor. Ah, com certeza, porque olha o que acontece. O milho mais velho, que foi plantado em torno do dia
No caso nosso, foi plantado dia 22, 23 de fevereiro, ele praticamente teria escapado já do percevejo, né? Então não teria que fazer mais aplicações para percevejo, agora só monitorar a cigarrinha. Só que como nasceu em 2 até 3 vezes, você tem em torno de 20 a 30% na lavoura de milho bem pequenininho que está suscetível ainda ao ataque de percevejo. Então, eu tenho que entrar novamente. Ontem mesmo eu estava fazendo a aplicação de uma área que, se fosse com clima normal, eu não teria que fazer essa aplicação de acefato, né? É um gasto a mais. Além de tudo, a gente sabe também que o milho maior, em relação ao menor, o que vem vindo depois, com o sombreamento, ele não desenvolve muito bem. Então, a maioria desses pés não vai para frente, além do ataque maior de pragas, né? Doenças. Então, ele dá o que a gente chama de restolho, dá aquela espiga bem menor, isso quando dá a espiga, né? Então, são vários fatores no trato que atrapalham muito, muito e com certeza vai ter quebra na produção lá na frente. Era isso que eu queria te perguntar, Marilson, quais são as perspectivas em relação à produtividade, em relação à produção? Já tem aí alguma expectativa? Eu sei que faz uma semana que vocês terminaram de plantar, mas dá para trazer alguma perspectiva em relação a isso? E também eu queria que você falasse um pouquinho dos custos de produção para a implantação dessa safra e o receio com essas perdas. Então, como foi plantado em torno de uns 20 a 30% plantado nesse estágio, mas de fevereiro, o restante foi plantado todos em março, ainda não se tem não acredito que se o clima normalizar, lógico, né, que vai ter uma perda muito grande. Nos mais novos, não. Nesses mais velhos, de 20% aí, vai ter alguma coisa. Só que o milho, ele às vezes compensa no tamanho da espiga, às vezes tem menos pés, né? Então, se normalizar, ainda não dá para contar como garantido uma quebra muito grande, né? Significativa. Muitos poucos plantios foram feitos dentro do mês de fevereiro, que seria, entre aspas, a janela ideal, né? Para ter altas produções de milho. E Marilson, me diga uma coisa, a gente está falando do milho aqui, mas voltando, rebobinando um pouquinho a fita, como é que foi a soja por aí? O finalzinho da colheita, como é que foi o rendimento da soja para vocês? Foi mais uma vez abaixo, né, da média que a gente costuma produzir. O que aconteceu esse ano, embora a gente teve menos aquelas semanas mais quentes, com temperaturas até de 40 graus, que escalda, né, acaba cozinhando a soja, vamos por assim, né? Hum, Nós tivemos um período logo no começo do plantio de 14 dias sem chuva. Aí depois, mais para frente, no mês de dezembro, entre dezembro e janeiro, nós tivemos um período de 23 dias sem chuva, com temperaturas não acima de 40 graus, mas totalmente assim, 34, 35 graus. Então judiou muito das sojas, principalmente a de ciclo médio. As de ciclo mais longo, 6,5, 6,6, 6,4, elas conseguiram ainda ter uma produtividade mais próxima do que a gente costuma. Tanto que um exemplo eu tenho até anotado aqui, a média foi em torno de 50 sacas por hectare, e a nossa produção normal aqui é em torno de 60, então foram 10 sacas por hectare, a média geral do município. Lógico que teve lavouras de 70 e teve lavouras de 40, né? E é o segundo ano seguido com problemas, Letícia. O ano passado, a média aqui fechou em 45 sacas, quer dizer, foi pior ainda o ciclo da safra, não 24, 25 a 23, 24 foi pior ainda. E Marilson, agora no finalzinho do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado para os produtores rurais, seja aí da região de Sertanópolis ou se quiser falar para todo o estado do Paraná. O nosso canal de comunicação está aberto com todo o Brasil aqui no Notícias Agrícolas. É com você. Eu só falo uma coisa, o agricultor é persistente, ele pega o dinheiro e coloca em terra na terra sem ter garantia, às vezes até sem dinheiro, você vai num banco, faz um financiamento a um juro tremendo que está agora, compra a semente, compra o adubo, bota no solo, não sabe se vai chover, se não sabe se vai gear, não sabe. Então é um homem de fé, né?
continuamos tendo fé, embora muita coisa trabalhe contra a agricultura, muita gente fala mal da agricultura, muitos governantes não ajudam, não incentivam a agricultura, mas vamos em frente, como diz João Batista, né? E com fé, e é isso que a gente sabe fazer, é produzir. E se a gente não produzir, é aí que o Brasil quebra mesmo. Então, é isso que é o importante, ter fé e continuar produzindo. E pessoal, faça um convite, acompanhe Marilson Dorigon falando do campo no YouTube, canal. Hoje tem vídeo novo aí também mostrando um pouco das lavouras daqui, mostrando esses estádios do milho mais novo e do milho mais velho. Era isso que eu ia falar, Marilson, para você deixar um recado aqui, porque o Marilson, ele é meio blogueiro, ele tem o Instagram dele também, Dorigon Marilson, né, Marilson, que você traz também as informações no Instagram e traz também no canal no YouTube. A gente fala com ele aqui de vez em quando no Realidades das Safras, mas o Marilson tem mais ali o canal dele para acrescentar, então vocês estão todos convidados aí a acompanhar, né, Marilson? A Letícia vai fazer um Instagram de viagens também, que ela anda viajando Brasil afora, hein, Letícia? Tem que fazer também dos pontos turísticos de cada região que você vai. Tem mais pela frente, né? Além dos pontos turísticos, tem a culinária local também, que é algo que eu gosto de mostrar para o pessoal que acompanha no Instagram também, @Lete Guimarães. Fica o convite aí para todos vocês também. Ô, Marilson, Letícia, só para encerrar, eu faço um convite. Aqui vai ter uma das maiores exposições da América Latina, a Expo Londrina, né? Desse ano, que começa na próxima semana. Então, fica um convite aí, né? O pessoal, uma das maiores exposições agrícolas aí de todo o país da América Latina, aqui em Londrina, na próxima semana. perfeito. Marilson, muito obrigada, meu caro. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tá aí, então estivemos com o Marilson Dorigon, ele que é produtor rural lá em Sertanópolis, no Paraná, nos trazendo as informações a respeito do milho segunda safra por lá, que teve aí um plantio um pouco conturbado pela falta de chuvas, lembrando que essa escassez de chuvas ela já prejudicou a soja, portanto, né? Então o Marilson ele fala até da questão de escaldadura nas plantas de soja, e aí essa soja ela foi colhida, o plantio do milho terminou há cerca de uma semana, mais ou menos, de acordo com o Marilson. Esse milho ele estava sofrendo já por causa da falta de chuvas. Como eu disse, o Marilson comentou que alguns produtores até deram uma pausa no plantio porque a terra estava muito seca. Se vinha alguma chuvinha ou outra, ela era muito insuficiente ali, só molhava a terra um pouquinho, não era nem sequer absorvida pelas plantas. E aí, segundo o Marilson, ontem veio uma chuva ali de surpresa praticamente para os produtores ali da região e vai trazer finalmente um alívio para esse milho. Mas fato é que a lavoura ela está irregular, vai dar problema na hora de fazer os tratos culturais e com certeza, segundo o Marilson, isso vai trazer problemas mais lá na frente na questão da produtividade desse milho. Queria falar para vocês um pouquinho da programação do Notícias Agrícolas, o que a gente tem para você, começando cedo por aqui no nosso site noticiasagricolas.com.br e também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se você entrar lá no canal no YouTube, só se inscreve, ative o sininho para receber as notificações, vai deixando o seu like nos nossos vídeos para você não perder nenhuma transmissão ao vivo e seguir sendo o produtor rural mais bem informado. A gente começa as nossas transmissões todos os dias às 8 horas da manhã, iniciando com o Bom Dia Agronegócio. Carla Mendes, ela traz para você uma abertura de mercado muito completa, trazendo informações sobre política, macroeconomia, geopolítica. Ela fala também, obviamente, sobre agronegócio, todos os dias trazendo também um entrevistado de algum assunto importante aqui para o Notícias Agrícolas e para você que é produtor rural. E essas informações são sempre muito bem costuradas para que você já inicie o seu dia tendo o melhor ali das informações do início do dia para você tocar, portanto, os seus negócios. Às 9 horas da manhã, Realidades das Safras também começando, sempre entrevistas com produtores rurais, também notícias a respeito das safras plantadas de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, porque é aqui no Notícias Agrícolas que você confere mais do que as estimativas e as perspectivas de safras que são trazidas de maneira oficial, seja por consultorias, seja governo federal, seja governo estadual. Aqui a gente fala diretamente com o produtor rural das mais diversas regiões do país para mostrar como é que está a realidade no campo e, inclusive, trazer imagens. Eu vou até pedir para o Pedro colocar o nosso WhatsApp na tela.
A gente tem aqui um canal de comunicação com vocês, para vocês mandarem as suas imagens aqui para o Realidades das Safras, é o 19 DDD 997670241, e sempre mandando o seu nome, o estado que você está falando, o município também que você está falando, para a gente poder trazer as suas imagens aqui e compartilhar com o restante do Brasil, o pessoal lá de Rondônia saber como é que está a safra de soja no Rio Grande do Sul, e, enfim, costurar isso e trazer todas as informações e compartilhar com os produtores rurais do Brasil. Às 10 da manhã, o Erickson Cunha assume a bancada com a previsão do tempo e sempre também com um meteorologista de gabarito aqui para falar e o Erickson faz essa ponte de uma maneira muito bem feita entre você que está acompanhando o programa e também o meteorologista em questão que está dando a entrevista. Então, sempre uma interação muito bacana, informações extremamente importantes para você, que depende do clima, obviamente, para poder fazer aí o seu plantio, fazer os seus tratos culturais e a sua colheita. Às 11h30 da manhã, o programa Pecuária e Mercado com Alexander Horta entra em jogo aqui no Notícias Agrícolas, portanto, com várias informações para você, pecuarista, para você entender melhor sobre como que está a movimentação dos preços da arroba do boi gordo, para você saber relação de troca entre preço da arroba e componentes que vão na nutrição dos animais, para você saber preços das categorias de reposição, novas tecnologias, informações sobre raças que podem ali trazer para você uma melhor produtividade, enfim, todo esse conjunto de dados para você pecuarista. E ao longo do dia no Notícias Agrícolas, é claro que você tem uma programação repleta de informações importantes. A gente tem aqui especiais, lembrando que as nossas equipes estão espalhadas pelo Brasil, sempre passeando e trabalhando muito, né, ao longo, né, dos dias, ao longo das semanas, trazendo as informações das principais feiras, dos principais eventos do agronegócio. Essas informações vocês encontram aqui. Temos também podcasts originais do Notícias Agrícolas. Temos do Grão à Barra sobre cacau, Café em Prosa sobre café, o podcast Conversa de Seca, que traz um pouco do agro, olhando também para a realidade da cidade. Temos o podcast Notícias Agrícolas, também sempre com entrevistados muito especiais. Você confere não só aqui no site, mas nas principais plataformas de áudio que você preferir acompanhar. E a nossa programação, portanto, como eu disse, ela segue ao longo do dia até o fechamento da soja no final da tarde. Depois o Alexander Horta também volta com um fechamento mais completão do dia aqui do Notícias Agrícolas. Eu me despeço de vocês, amanhã estou de volta. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.